Então, logo depois da música, o pastor Peterson vai estar trazendo a mensagem para nós. Todos são bem-vindos à nossa igreja, certo? Eu queria que vocês, antes de saírem, subissem um pouquinho e dessem uma olhada nas salas das crianças, como está ficando bonita lá em cima, né? As duas salas já estão prontas, agora vamos começar na terceira sala, que será a sala para o Deco e essa turma aí dessa faixa etária dos adolescentes. Então, você que tem colaborado, você que tem ajudado, tem apoiado, dê uma olhadinha lá em cima, está ficando muito bonito, para que você possa continuar nos ajudando, para que possamos fazer o melhor, então, nessa caminhada de obras aqui na igreja. Bom dia, irmãos. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Amor
Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Que a graça de Jesus, nosso Senhor, possa estar aqui habitando em nosso coração. Amém. Amém. Então já é a segunda vez que eu estou com os irmãos, agora iniciando a jornada. Minha esposa não pôde vir hoje porque está um pouco doente, então pediu que os irmãos orem por ela. É uma coisa simples, mas incômoda um pouco. Estamos voltando de férias, cheguei de férias essa semana, tive a oportunidade de viajar e ficar um pouco na casa da minha sogra e um pouco na casa da minha mãe, visitando os parentes e amigos de outros tempos, né? Isso foi muito bom. Sábado passado eu estava pregando na igreja que os meus pais fundaram há uns 20 e poucos anos atrás, onde eu fui membro quando adolescente ainda. E foi um momento muito especial estar ali. No entanto, quando a gente volta para nossas origens e encontra familiares, amigos, parentes de longa data, né, gente que a gente não vê há bastante tempo, uns dias que a gente vai convivendo ali, a gente vai se deparando com o cotidiano da vida dessas pessoas e os problemas em que elas estão envolvidas. E não sei se alguém aqui já passou por uma experiência dessa, ficar um tempo morando longe, afastado, e quando você retorna para a sua terra, para a sua família, mesmo para visitar, você acaba às vezes se decepcionando com algumas coisas. E eu vi ali a situação de alguns parentes meus, primos, pessoal que tem a mesma faixa etária que eu tenho, que ao invés de progredirem na vida, se afundaram em algum tipo de vício, em algum tipo de situação familiar que os levou a situações complicadas. E estão sofrendo e colhendo algumas penas pelas escolhas que fizeram. E como o parente pastor veio, alguns me recebem com alegria, vêm orar por mim, vêm me contar a situação deles e me pedem para interceder e aconselhar de alguma forma. Já outros que não são tão, digamos assim, abertos à religião, me receberam com um certo desdém e uma pequena barreira um relacionamento, coisa diferente do que já foi no passado. E é natural que seja assim. E às vezes a gente, se deparando com isso, a gente cai na real, né? De como o mundo que a gente vive está evoluindo. Interessante porque a vida vai acontecendo, as pessoas vão tomando decisões e quando essas decisões vão ser tomadas, um destino, ou seja, uma história vai sendo escrita. E nessa história existem coisas boas, mas existem também consequências ruins. E observar isso na vida das outras pessoas é fácil. Você não está envolvido, mas quando você vê isso acontecer na história daqueles que são sangue do seu sangue, você tem parte, né? Você compartilha, você sente. Então, ao voltar das férias, voltei feliz por ter encontrado meus pais, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, meus irmãos e primos, mas também voltei triste e preocupado com a situação de alguns. A situação, às vezes, que não apresenta uma perspectiva muito boa no futuro. Mas, pensando sobre isso, eu estava pensando, imaginando a situação do mundo que nós estamos vivendo. Um mundo cheio de sofrimento, cheio de dor. E a pergunta é, de onde vem esse sofrimento? De onde vem essa dor? Qual é a origem do sofrimento, da dor, da confusão que o mundo vive? E não só isso, não só a questão da origem, mas qual é a nossa responsabilidade em relação a isso? E eu estava pensando sobre o que falaram hoje pela manhã, e eu recorri a um estudo que eu já tinha feito há um tempo atrás,
sobre a perspectiva do apóstolo Paulo sobre o sofrimento, sobre as circunstâncias da vida. Eu gostaria de convidá-los a darmos uma analisada, fazermos um corte aqui nessa abordagem de Paulo sobre o sofrimento, começando com Romanos capítulo 8, e buscarmos algumas pérolas para a nossa vida de hoje. Romanos 8, capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo começa nesse versículo fazendo uma afirmação. Porque para mim eu tenho por certo, ou seja, eu tenho uma certeza disso que eu vou falar a partir de agora. Qual é a certeza que o apóstolo Paulo tem? Que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Ou seja, se você colocar em comparação aquilo que você sofre, os pesares da sua vida, colocar isso em comparação com o que Deus tem preparado, os planos de Deus para a sua vida, as bênçãos que Deus tem preparado para você, obviamente o peso dos planos de Deus e das bênçãos de Deus são muito maior, é muito maior do que o peso dos seus problemas e das circunstâncias problemáticas que você possa estar vivendo. Não sei quantos lembram daquela balança que de um lado você colocava a mercadoria a ser aferido o preço e do outro lado você colocava as pecinhas de peso, e quando o fiel da balança encontrava o equilíbrio, você poderia aferir o peso correspondente à quantidade de peso que você colocou ali na balança. Quem conhece essa balança não é tão ruim, não. Hoje em dia nós usamos mais balanças digitais, né? Mas eu lembro muito bem dessa balança, eu até me pesei com uma balança dessa. Meu pai tem uma balança dessa lá na fazenda, para pesar carneiro, pesar outros bichos que tem mais ou menos o peso que a gente tem. E ela tem o fiel da balança e aquele peso. Ou seja, na balança de Deus, de um lado estão os nossos problemas, as circunstâncias da nossa vida, do outro lado está o plano do Senhor, do outro lado está as bênçãos do Senhor, o propósito de Deus. E essa balança nunca entrará em equilíbrio, porque o que Deus tem preparado para nós sempre é mais, é maior, tem abundância em relação ao que nós estamos vivendo. Mas é interessante que o versículo ele não é tão superficial como nós estamos aqui observando, ele tem uma profundidade maior. Ele fala de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Ou seja, Paulo está falando não dessa glória não no presente, ele está falando de uma glória futura, e ele diz que seria revelada em nós, ou seja, na pessoa, algo que seria revelado na pessoa. Antes de nós seguirmos os próximos versículos, eu gostaria de olhar uma passagem paralela ao apóstolo Paulo para lançar luz sobre este versículo, e daí nós vamos continuar nos próximos versículos aqui. A passagem paralela foi na carta que ele escreveu aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo 17 e 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem
são temporais e as que se não veem são eternas. Então aqui Paulo ele está, de certa forma, ampliando um pouco o conceito que ele apresenta lá em Romanos 8:18. Ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Esse pensamento judaico de que o sofrimento ele antecede uma era messiânica, uma era de bonança, ele pode ser visto nos comentários do próprio Cristo, quando Cristo pregou ali o seu sermão profético em Mateus capítulo 24. Nós temos também esse conceito expresso em Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13. Então era comum ao pensamento judaico de que o sofrimento ele era necessário, ou ele deveria acontecer a um momento prévio a um grande acontecimento, a era que seria a era messiânica, a volta do Senhor ou alguma coisa dessa magnitude. E o sofrimento não era encarado então por eles, pelo pensamento judaico, como uma desgraça, como algo desnecessário. O sofrimento cumpria um propósito. Então, quando Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação produz, ou seja, esse termo produz, lá no original ele tem um significado muito importante. Essa produção não é simplesmente como resultado, ela tem um envolvimento no processo de alcançar o resultado. Não é simplesmente a expressão de um resultado, mas em si de fazer com que esse resultado aconteça. E nós, observando essa palavra, produz, conectada ao pensamento judaico do sofrimento em relação à era messiânica, nós temos duas características importantes sobre o sofrimento que estavam latentes na mentalidade judaica e na mentalidade de Paulo quando ele fala essas palavras. E nós vamos ter que buscar então essa compreensão de alguns textos do Antigo Testamento. Eu gostaria de pedir ajuda de vocês com alguns textos. Eu gostaria que alguém encontrasse Salmo 94:12. Alguém poderia ler esse texto? Eu gostaria de ver quem se disporia a ler esse texto para nós. Ok, ali, Salmo 94:12. Outra pessoa, por favor, Isaías 48, versículo 10. Quem poderia ler Isaías 48:10? Aqui, ok. E vamos ampliar um pouquinho. Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao 11. Alguém poderia ficar com Hebreus? Aqui, Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao 11. 12, 5 ao 11. Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao 11. Existem outros textos também, mas nós vamos ater a esses aqui. Então, a primeira razão pela qual Paulo acredita que o sofrimento produz eterno peso de glória. Vamos começar a entender. Salmo 94:12. Quem encontrou pode ler. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Ok. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas ou repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Isaías 48:10. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Eis que te purifiquei, não uma prata, mas Provei-te na fornalha da aflição. provei-te na fornalha da aflição. Onde diz: por amor de mim o farei, porque como seria profano o meu nome, profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outra. E agora vamos dar uma olhadinha em Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 ao 11. E já vos esquecestes da exortação,
te admoesta como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem se desanime quando por ele lhe é repreendido. Pois o Senhor corrige ao que o ama e açoita a tudo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filho, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. 9. Além disto, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, os olhávamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles que por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ter motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça no que por ele tem sido exercitado. Amém. Existem vários outros textos, nós lemos esses 3, mas aqui temos uma ideia de como a ideia de que o sofrimento ele pode ser uma ferramenta de correção nas mãos do Senhor para purificar o caráter, para a transformação. Então o sofrimento nunca é encarado pelo apóstolo Paulo como uma desgraça, como uma consequência tola das circunstâncias da vida. O sofrimento é encarado pelo apóstolo Paulo como uma oportunidade de purificação, de edificação do seu próprio caráter, de corrigir a sua própria vida. Mas além de ser uma ferramenta de purificação do caráter, o sofrimento ele tem uma outra função. Eu gostaria de convidá-los a ler Salmo 34, 19 e Isaías 63, verso 9. Alguém poderia ler Salmos 34, 19, você de ler lá atrás, e Isaías 63, 9. Quem gostaria de ler? Então vamos ler o primeiro texto, Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. 63, Isaías 63, verso 9. Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Existem outros textos, como Oséias, capítulo 5:15, Jonas 2:1 e outros mais, onde nós temos essa perspectiva, de como as circunstâncias da vida podem produzir na vida do cristão, do crente, um eterno peso de glória. Primeiro, que o sofrimento é uma oportunidade de correção do nosso caráter, de transformação da nossa vida. Segundo, que o sofrimento cultiva em nós a confiança em Deus, porque nós vimos nesses últimos textos, sempre quando a pessoa se encontra em aflição, se encontra em alguma cilada da vida, quando ele recorre ao Senhor, o Senhor o livra. Então o sofrimento é uma oportunidade do crescimento e nunca deveria ser considerado por nós como uma desgraça, como algo fatal, terrível, como algo que estaria apenas acontecendo para nos obstruir o crescimento, para nos obstruir o nosso progresso na vida. Muitas vezes o sofrimento é mais importante do que o progresso. O sofrimento é usado às vezes por Deus como ferramenta de salvação para nós. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, ele está dizendo que essa tribulação é essencial para nós. Se nós não tivéssemos a exposição à tribulação, talvez nunca
conseguiríamos compreender quão maus nós somos e quão grandes são as consequências das nossas escolhas. E o quanto Deus é misericordioso para conosco e está disposto a nos livrar. Então, eu convido os irmãos a começarmos a olhar para essa questão do sofrimento com uma perspectiva diferente. Nunca encare as circunstâncias negativas ou as circunstâncias desastrosas de sua vida como apenas digamos assim, uma questão de deterioração, uma questão de obstrução tola do progresso da sua vida. Não é uma obstrução tola. Há um propósito para todas as coisas. Deus permite que através do sofrimento nós desenvolvamos a nossa vida cristã de uma maneira mais sólida, baseada na confiança em Deus e na compreensão da nossa fraqueza, da nossa incapacidade. Quanto mais conscientes nós estamos da nossa fraqueza, da nossa incapacidade, quanto mais conscientes nós estamos da maldade que é produzida pelas nossas escolhas, mais estaremos dispostos a nos submeter à ação de Deus em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, não confiando em si mesmo, mas confiando em Deus, prosseguia para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, e esquecendo-se das coisas que para trás ficaram. Nós, na nossa vida, costumamos acumular conquistas, na nossa vida costumamos acumular títulos, costumamos acumular glória. É comum as pessoas fazerem questão de serem reconhecidas pelos seus títulos, pela sua posição social, pela sua glória, pela sua proeminência, mas a palavra do Senhor nos convida a irmos no caminho oposto. Que vale tanta glória, tanta proeminência, tanta conquista? As conquistas verdadeiras, elas são alcançadas em Cristo. Quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, menos nos apegamos à nossa própria glória, menos nos apegamos à nossa própria trajetória como sendo motivo de orgulho. Há uns anos atrás eu estava na cidade de Munique, na Alemanha, e presenciei pela manhã uma discussão muito ferrenha entre alguns muçulmanos e alemães ali, não sei se tinha alguma fé religiosa, mas esses alemães estavam discursando em praça pública, mostrando algumas fotos do Holocausto, que o próprio povo alemão havia conquistado com a sua arrogância, então os frutos negativos do período de Hitler, e apontando para o que a fé religiosa muçulmana estava conduzindo, para onde poderia ser conduzida aquela fé extremista, fundamentalista islâmica, que eles seriam capazes de reproduzir os mesmos horrores da época do nazismo. Obviamente, os muçulmanos que passavam por ali não eram poucos, são muitos que vivem ali naquela região. Ao verificar essa exposição, foram atraídos, mas logo o interesse se transformou em discussão. E até que a polícia teve que intervir, eu tive que sair correndo dali porque as coisas estavam meio quentes. Eu não estava entendendo muitas coisas que eles falavam. Apesar de entender algumas palavrinhas em alemão, eu vi que eram alguns xingamentos fortes que estavam sendo proferidos ali. Mas o que eu queria comentar com os irmãos sobre esse fato? Às vezes nós achamos que estamos no caminho certo, ou que temos autoridade para falar sobre alguma coisa baseados na nossa própria conquista, na nossa própria experiência. O apóstolo Paulo nos convida a aprender do sofrimento da vida, nos convida a tirar lições do sofrimento da vida, de forma a transformar-nos em pessoas conscientes
dos nossos fracassos. E essa é uma questão que é complicada para nós, nos tornarmos conscientes do nosso fracasso. Porque nós buscamos defender a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista, a nossa crença, a nossa verdade, de forma, muitas vezes, a ferir o ponto de vista alheio, a ferir o ponto de vista alheio, de forma também a nos fazer a querer ter proeminência sobre os outros. E a mensagem do Senhor jamais vai prosperar neste campo, desta forma. A pregação do Evangelho jamais encontrará progresso com este procedimento. O apóstolo Paulo havia sido chamado para anunciar a mensagem. O apóstolo Paulo havia sido chamado para pregar o Evangelho, para denunciar ao mundo o seu pecado e convidar o mundo ao arrependimento. Mas esse procedimento de pregação jamais deveria estar baseado no quê? Na pessoa, na autoridade da pessoa, no ensino, na autoridade de Cristo. Por isso, para que o apóstolo Paulo se tornasse um verdadeiro pregador do Evangelho, ele deveria se tornar consciente da sua fraqueza, da sua incapacidade, da sua limitação, e isso só pode ser desenvolvido, ou ser desenvolvido na vida do apóstolo Paulo através do quê? De circunstâncias desfavoráveis. Circunstâncias desfavoráveis fizeram com que ele tivesse a plena compreensão disso que ele estava falando. E essa compreensão levou a ele proceder de forma que a mensagem não seria pregada por ele, mas por Cristo através dele. Eu estou trazendo essa mensagem, irmãos, para nós nos nossos dias, porque hoje eu tenho uma crença de que a pregação do Evangelho não se dará pela proclamação, mas sim pela nossa vida, pela nossa forma de ser cristão. As pessoas hoje, quando você está dando um estudo para uma pessoa, ela te olha de cima a baixo e ela verifica se o que você fala condiz com o que você vive. Nós temos veículos de proclamação, nós temos a TV, temos a rádio, nós temos tantas ferramentas de proclamação. É aquela questão da pregação, anunciar, pregar, proclamar. Mas o que está precisando acontecer em nosso meio é uma transformação pessoal. Nos Estados Unidos hoje você não tem a liberdade de pregar o Evangelho como aqui nós temos no Brasil. Nós no Brasil temos muitas facilidades. Eu estive há algum tempo lá nos Estados Unidos convivendo com um amigo meu que é pastor lá também, e ele fala da dificuldade às vezes de você ter que conversar com alguém e dizer que essa pessoa está errada. Hoje, em alguns contextos culturais, como da Europa, dos Estados Unidos, você não pode dizer para a pessoa que você está errado, ou esse caminho que você está seguindo está errado, você tem que corrigir isso e seguir esse outro caminho. Você estaria invadindo uma esfera muito pessoal. Você não pode dizer para a pessoa o que ela deve ou não deve fazer na sua vida. Então, nesses contextos, eu acredito que o Brasil está caminhando para essa situação também, porque hoje em dia tudo dá processo, tudo dá isso, aquilo outro. Nós estamos caminhando para isso. Então, neste contexto, a pregação maior e mais efetiva será dada pelo quê? Pelo nosso exemplo de vida, atraindo as pessoas para perguntarem para nós. Ou seja, se a pessoa vê em você algo especial, então ela vai a você e pergunta a você, aí você fala, mas você não tem como chegar à pessoa proclamando. E então esse processo de transformação, ele deve ser genuíno. Se ele for apenas fingido, não cola. Um processo, uma vida cristã fingida não cola. Ou seja, nós precisamos verdadeiramente nos converter. Então nós vivemos numa geração onde nós precisamos de fato
estar conscientes de quem realmente nós somos. E somos verdadeiramente pecadores, e tão maus e injustos como qualquer prostituta, como qualquer bandido, como qualquer bêbado, como qualquer um. Todos carecemos da glória do Senhor. Não podemos nos respaldar em nós mesmos em nenhum momento da nossa vida. E então, Deus utiliza ferramentas que são, às vezes, encaradas por nós como algo tenebroso, como uma ferramenta de salvação, de transformação da nossa vida. Por isso que Paulo fala que a leve e momentânea tribulação que você vive, ela produz em você um eterno peso de glória. E veja como essa questão ela está deturpada na pregação evangélica, genérica por aí, está em geral. As pessoas veem o sofrimento como apenas uma consequência à toa que está inibindo o seu progresso, a sua prosperidade, e buscam na igreja alguma forma de negociar com Deus que pode simplesmente remover aquele empecilho para que ela possa continuar progredindo na sua vida. Só que essa perspectiva de progresso baseada no quê? Na cabeça da própria pessoa, nas concepções dela. Não precisa haver mudança pessoal para que a vida dela progrida. Então se associa a prosperidade financeira, emocional, saúde, à bênção de Deus. Mas nem sempre significa que você estar bem financeiramente, com saúde, tudo bem, é que você está progredindo. Às vezes circunstâncias ruins te levam para mais perto de Deus do que circunstâncias boas. Uma vez um teólogo espanhol que esteve aqui no Brasil, chamado Antonio Giesta, esteve no IAN fazendo uma semana teológica. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele perguntou: você acredita que o mundo está em progresso? Se os cientistas hoje dissessem foi descoberta a cura da AIDS, seria um progresso? Se você olha, temos microfone, projetor, há 100 anos atrás não tínhamos isso. Então poderíamos dizer que o mundo está em progresso. E ele falou uma coisa interessante: progresso é uma coisa, desenvolvimento tecnológico é outra. O mundo está tecnologicamente muito mais desenvolvido, mas a palavra progresso envolve muito mais do que desenvolvimento tecnológico. A palavra progresso está relacionada às questões morais, às questões espirituais, econômicas e políticas, às questões da área da ecologia. E será que, de uma perspectiva ecológica, nós podemos dizer que o mundo está progredindo? De uma perspectiva moral, podemos dizer que o mundo está progredindo? Então, o progresso, às vezes, é confundido com o desenvolvimento tecnológico, com o bem-estar, com as coisas conquistáveis, com o conforto, e nós nos confundimos com o progresso. Se a cura da AIDS fosse descoberta, não seria necessariamente um progresso. Dentro de uma microvisão seria um progresso, mas da macrovisão não seria apenas um paliativo para um problema que foi desenvolvido. A situação era melhor antes do que existisse a AIDS. Então a situação era melhor antes de existir a AIDS. Se existiu a AIDS e agora existe cura, a cura é um paliativo para um problema que surgiu. Então, necessariamente, numa visão macro, não significa que é um progresso. Mas essa perspectiva de progresso, de prosperidade e de associar o conforto e o bem-estar com, digamos assim, o plano de Deus, ou seja, a bênção de Deus na sua vida, que é comumente visto por aí. Então, se eu estou bem, se eu estou conquistando meus objetivos financeiros, meus objetivos acadêmicos, meus objetivos familiares, então é que eu estou com Deus. Então, tudo é medido com essa moeda. A moeda do bem-estar, que é pautada pela concepção do próprio homem. Mas o que o apóstolo Paulo está denunciando é que não. Que
que o verdadeiro progresso, ele é medido pela ação de Deus na vida do ser humano, e isso independe das circunstâncias em que você está inserido. Ou seja, se hoje você está passando por uma circunstância, um problema de saúde, um problema financeiro, alguma outra coisa que está te incomodando, não necessariamente significa que a sua vida está longe de Deus. Pode ser que Deus esteja mais perto de você, ou você mais perto de Deus agora do que jamais esteve antes. O apóstolo Paulo diz que este sofrimento das circunstâncias da nossa vida tem o poder de produzir um eterno peso de glória que está acima de toda comparação. E agora no versículo 18 de 2 Coríntios 4 diz assim: não atentando para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. A questão aqui não é uma contraposição daquilo que é visível com aquilo que é invisível. Não é uma questão do visível versus invisível. É uma questão do que se vê hoje das circunstâncias atuais com as circunstâncias vindouras. Não é de uma coisa que está aqui oculta dos nossos olhos, mas sim de algo que está além, no porvir. Então Paulo está dizendo que as coisas que se veem, elas são temporais, ou seja, as circunstâncias da nossa vida, aquilo que você está vivendo hoje, tudo que você vê, o que você toca, isso é temporal e passageiro. Mas as que não se veem são eternas. Então o que está sendo colocado em comparação aqui por Paulo não é visível versus invisível, mas é o temporal versus o eterno, o vindouro e eterno. E então estamos prontos para retornar agora a Romanos capítulo 8 e prosseguir o que Paulo fala, capítulo 8, agora versículo 19 em diante. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Vejam só que interessante o versículo 20. Uma ardente expectativa, em Salmo 19, pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade é o sinônimo de pecado. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O que Paulo está dizendo? Tudo nesse mundo está sujeito ao quê? Ao pecado, às consequências do pecado, e não voluntariamente. Ou seja, quando você estava para nascer, alguém te perguntou: você quer nascer pecador ou você quer nascer sem pecado? Você não teve essa opção. Como diz o salmista, em pecado que concebeu, não é? Então toda a criação, todos nós hoje estamos sujeitos às consequências do pecado, e não voluntariamente. Nós nascemos nessas circunstâncias, todos nós, com exceção de Cristo. Todos nós, depois de Adão e Eva que existimos nessa terra, estivemos sujeitos às consequências desse pecado, e não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, por ter sido trazido a esse mundo. E o versículo 21 diz assim: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, Paulo está falando de uma ardente expectativa de um acontecimento, de uma libertação. Veja só que interessante. Ele usa aqui a expressão o cativeiro da corrupção. E eu penso numa prisão de segurança máxima. Qual é a principal característica de uma prisão de segurança máxima? Qual é a principal característica de uma prisão de segurança máxima? Quem está lá dentro não pode sair. Ela é inviolável. Ninguém pode sair de dentro de uma prisão de segurança máxima. E essa prisão de segurança máxima, referida pelo apóstolo Paulo, é o pecado. Desde que nascemos nessas circunstâncias. E desta condição, ninguém pode escapar. Nenhum ser humano, como diz Ellen White no livro Caminho a Cristo, nenhum ser humano pode por si só se libertar do pecado e suas consequências. Assim como o leopardo não pode mudar as suas manchas ou uma zebra apagar as suas listas,
Nenhum de nós é capaz de se justificar sozinho. Essa condição pecaminosa que nós nascemos involuntariamente, ela nos aprisiona de tal forma que seria impossível deixarmos de ser pecadores. Mas Paulo está falando no versículo 21 na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro. Essa redenção, ela se dá através de uma ação externa. Alguém que está fora da prisão vem à prisão e resgata os prisioneiros. Nós, todos os seres humanos, nascemos e fomos aprisionados a esse cativeiro que seria intransponível, ninguém poderia escapar, mas uma ação externa de Deus através de Cristo invade a prisão e nos resgata. E esse resgate ele tem duas perspectivas. O reino da graça e o reino da glória. Ele é inaugurado na morte de Cristo e terá o seu resultado final na volta de Cristo. O que o apóstolo Paulo está falando? Que por causa da morte de Cristo ele tinha esperança de que na volta de Cristo ele realmente seria dali resgatado para sempre, totalmente liberto. Amém. E ele fala no versículo 22: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Duas coisas que eu queria pontuar. Uma coisa, no versículo 22: toda a criação a um só tempo geme e suporta. Qual dos seres criados trouxe o pecado, permitiu o pecado entrar no mundo? O ser humano. Mas as consequências do pecado ficaram restritas à vida do ser humano? Toda a criação. Isso eu gosto de pontuar, porque precisamos às vezes ter consciência de quanto o nosso pecado é destrutivo. Viajando uma vez aqui pelo sertão, aqui, Bahia, Piauí, por ali, eu observei quantos animais, jejum, né? Jumento, carregando ali carroças cheias de lenha, o peso em cima, e a pessoa que está ali conduzindo, às vezes nem cuida direito daquele animal. Teve uma parada, uma vez que eu parei na estrada, eu acho que já era no Piauí, parei para almoçar num lugar simples assim, e tinha um jumentinho carregado de lenha, amarrado perto de uma árvore, só que a sombra estava do outro lado e ele estava no sol. E eu vi aquele animal ali parado, eu e o meu colega de almoçou e tal. Depois eu senti o desejo de pedir para o dono do estabelecimento um balde. E ele me emprestou um balde, eu fui lá na torneira, enchi de água e dei para o jumentinho. Ele bebeu todo aquele balde. E eu repeti o processo por 5 vezes. Ele bebeu 5 baldes de água. E eu fiquei pensando, se eu não tivesse dado esses 5 baldes de água para aquele animal, que hora será que eu ia beber água? Então a ação humana é perversa a ponto de trazer um sofrimento aos seres que não têm nem consciência do pecado. Então quando Paulo fala que é um só tempo, toda a criação está gemendo, como se o mundo estivesse convulsionando. Quem já viu alguém convulsionar? É uma coisa desagradável, terrível. Como se estivesse gemendo antes da morte. Aquele momento, eu lembro do falecimento do meu avô. Meu avô faleceu na UTI e os momentos que antecederam a morte dele foram muito dolorosos. Ele sentia dor, amarraram ele na cama, amarraram a língua dele para fora. Ele tinha enfisema por muitos anos e morreu com muitas dores no pulmão. Foi uma morte dolorosa. O mundo está convulsionando, o mundo está gemendo as dores da morte. E o apóstolo Paulo continua então no versículo seguinte, no versículo 23, ele diz: e não somente nós que temos as primícias do Espírito,
quem ele se refere quando ele diz que temos as primícias do Espírito? Aqui podemos aplicar essa expressão. Até mesmo nós que conhecemos a doutrina da salvação, nós que já temos a certeza da salvação, nós que estamos aqui hoje sentados com a mensagem, nós estamos sujeitos aos mesmos sofrimentos que qualquer pessoa que nem tem consciência da salvação, ou até mesmo os mesmos sofrimentos daqueles que rejeitam a salvação. Todos nós estamos suportando, ou seja, o sol nasce para maus e bons, a chuva cai para maus e bons. Enquanto estivermos nessa terra, nós estaremos sujeitos às mesmas circunstâncias. Não é porque você se tornou cristão que você agora vai partilhar de uma condição especial junto a Deus, onde Deus vai te livrar de sofrimentos em detrimento aos sofrimentos que vêm aos outros, sofrimentos oriundos da própria rebeldia humana. Seria talvez até injusto da parte de Deus nesse momento fazer esse tipo de acepção. Então, o que Paulo está nos conscientizando é que as circunstâncias da vida, elas são cruéis em função do quê? Da própria história de pecado que nós estamos nesse mundo, e que nós de certa forma somos vítimas, mas também somos responsáveis, porque nós estamos nessa condição não voluntariamente, foi involuntariamente que nós embarcamos nesse barco de pecado, mas nós temos nas nossas ações, nos nossos atos, a responsabilidade de contribuição para que a situação se agrave, tenha se agravado. No entanto, o que está sendo apresentado pelo apóstolo Paulo, versículo 24 e 25 agora, é uma perspectiva de esperança, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que não se vê, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, aguardamos. E então, irmãos, quando Paulo disse, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, ele quer dizer o seguinte: a minha vida, a minha fé, a minha caminhada cristã não é pautada pelas circunstâncias. Em outro texto, quando ele disse tudo posso naquele que me fortalece, logo antes ele conta que estava renovando o agradecimento aos irmãos porque estavam doando para ele roupas e comidas, porque ele tanto sabia viver bem em bonança quanto em escassez, em perseguição, como também ser honrado. Não são as circunstâncias da vida que dominam a minha fé, ou seja, eu gostaria de convidar a você a entender que talvez este problema que você está passando seja a oportunidade de você reconhecer o seu pecado, confessar ao Senhor Jesus Cristo, transformar a sua vida e confiar no plano que Deus tem para você. Não permita que as sombras negras dessa vida ofusquem a sua fé na intervenção de Jesus Cristo na história do Senhor. O pastor Bruno pregava muitas vezes dizendo que Deus não te prometeu que nesse mundo nos passaria por isso, não sei se é a verdade, mas a nossa esperança não está baseada na expectativa de um curativo, mas sim de uma cura. Alguém pode de repente chegar aqui à frente e dar graças a Deus que Deus te curou de um câncer. É uma coisa maravilhosa você receber uma cura desse tipo. Mas se o Senhor Jesus não voltar nessa geração, você que foi curado com um câncer, fatalmente falecerá de outra coisa. Então essa cura, destituída da esperança da salvação, é apenas um curativo. E muitas vezes nós estamos nos contentando e buscando apenas curativos, resoluções para pequenas coisas circunstanciais. Devemos entender que as circunstâncias às vezes nos alertam para algo que é muito maior. A nossa preocupação não deveria estar focada nas questões circunstanciais. A nossa preocupação deveria estar focada
no contexto do grande conflito. E como o apóstolo Paulo mais ou menos desenhou aqui, o contexto é o seguinte: você nasceu nesse mundo de pecado, entrou de gaiato nesse navio, e daqui você não poderia fugir de modo algum se não houvesse uma intervenção de Deus que está fora. E Cristo já iniciou esse processo de salvação. Então, o que cabe a nós nesse momento é perseverarmos a despeito das circunstâncias e até mesmo tirando proveito delas, como o apóstolo Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem. Nós vamos cantar o hino 392, intitulado Bem Junto a Cristo. É uma oração cantada. Eu gosto muito desse hino. E eu gosto muito da segunda estrofe, quando diz: não trago nada mais ao Senhor, senão este meu coração. Quando nós levamos nosso coração pecador ao Senhor, nós estamos reconhecendo que nós nada somos, mas que confiamos plenamente na ação de Deus em nossas vidas. Vamos colocar em pé e cantarmos juntos Bem Junto a Cristo. Louvamos o seu nome, ó Deus, porque temos a certeza que a sua misericórdia se renova todas as manhãs. E neste dia, aqui nessa igreja, nos colocamos à sua disposição, ó Deus, para que o Espírito Santo haja em nossas vidas, para que possamos reconhecer as nossas circunstâncias, reconhecer a condição de nossa vida e buscar em Cristo, no seu exemplo, na sua palavra e no seu perdão, a restauração da vida de cada um de nós. Ó Senhor, que não confiemos em nós mesmos, que não confiemos em nós mesmos de forma a nos achar autossuficientes, mas que possamos, ó Deus, reconhecer todos os dias de nossa vida a sua direção. Nos abre, Senhor, os olhos para compreendermos as lições que devemos aprender. Eu não sei por qual circunstância cada um de nós está passando neste momento, mas que possamos extrair de todas as situações de nossa vida um aprendizado, que possamos purificar a nossa fé e aumentar a nossa confiança em Ti, Senhor. Abençoe, Senhor, os familiares de cada um de nós e cria, Senhor, dentro de nós um coração puro e renova dentro de nós um Espírito e na palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.